Na teleaula 1, vimos sobre os tipos de linguagem: linguagem verbal, não verbal e linguagem multissemiótica. Nesta aula, vamos conversar um pouco sobre os sinais de pontuação que são muito importantes para a língua portuguesa. Neste texto, cujo título é Pontos de Vista, você entenderá melhor as funções dos sinais de pontuações. Vamos para a leitura? Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando? Respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria: os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. E nós, protestaram as aspas, somos tão importantes quanto vocês, tanto que para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes nesse diálogo. O mesmo digo eu, comentou os 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Às vezes, podemos alterar todo o sentido de uma frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase, a guerra começou, disse o ponto de interrogação. É apenas uma pergunta, certo? Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação. É uma certeza, a guerra começou. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que para evitar conflitos não basta um ponto nem uma vírgula, é preciso os 2, disse o ponto e vírgula. E aí eu entro, o melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final, e pôs fim à discussão. Vocês perceberam que a fala das personagens, cada uma representa os sinais de pontuação e funções? Para entender um pouco mais, vamos aos exemplos. Ponto final indica que a frase terminou. Exemplo: o pássaro fugiu. Ponto de interrogação indica uma pergunta. Exemplo: para onde foi o pássaro? Ponto de exclamação indica surpresa, admiração, espanto. Exemplo: que pássaro bonito! E a vírgula? A vírgula é usada para indicar sequências. Exemplo: o gato correu, subiu no telhado e pulou. E os 2 pontos? Os 2 pontos indicam que alguém vai falar. E o travessão serve para apontar as falas das personagens. Veja o exemplo dos 2 pontos e do travessão. Disse o pai de João: te amo, filho. Os 2 pontos representam que haverá uma fala. E o travessão indica o discurso direto, que é a fala de uma personagem. E as aspas? As aspas servem para indicar palavras no texto que pertencem a outras pessoas ou destacar alguma palavra que não pertence ao nosso idioma. Vamos a mais um exemplo. A melhor definição de amor é cuidar da outra pessoa. A minha timeline do Face não atualiza. Vejam que no primeiro exemplo nós temos o quê? A fala de uma outra pessoa. Então, por isso foi necessário utilizar as aspas. E no outro exemplo nós temos o quê? Um exemplo de palavra estrangeira, que é chamada de estrangeirismo. No caso, timeline está entre aspas porque não pertence à nossa língua portuguesa. E as reticências?
As reticências indicam um pensamento incompleto, que o sentido da frase está aberto ou que há uma repetição sonora prolongada. Vejam outros exemplos. O telefone tocou e o pintinho fez piu, piu, piu. Viram como é importante os sinais de pontuação? Agora nós veremos um texto que é uma piada que tem como função provocar risos, provocar humor nos leitores. Vamos lá? O pai nota que seus filhos estão muito quietos e vai verificar. O que vocês estão falando? Perguntou o pai. Encontramos uma moeda de R$1, diz o mais velho. Fizemos uma aposta, aquele que contar a maior mentira ganha a moeda. Mas isso é muito feio, disse o pai. Quando eu era criança, nunca contava mentiras. Os meninos se entreolharam surpresos. O mais novo diz: tudo bem, pai, a moeda é sua. Bom, neste texto, nós vamos continuar os nossos estudos sobre os sinais de pontuação. Vamos para os slides. Nesta questão número 1, na passagem, encontramos uma moeda de R$1. O travessão indica a fala do pai, a fala do filho mais novo, a fala do filho mais velho ou a fala do narrador. Na questão 2, no trecho, fizemos uma aposta, aquele que contar a maior mentira ganha a moeda. Os 2 pontos anunciam uma conclusão sobre a aposta feita pelos irmãos, explicação sobre a aposta feita pelos irmãos, condição sobre a aposta feita pelos irmãos ou uma enumeração sobre a aposta feita pelos irmãos. Na questão 3, a oração, frase, pontuada corretamente é: bom, antes de nós falarmos sobre essa questão, é importante sabermos que toda oração, ela tem verbo, ok? Então, qual oração está pontuada corretamente? Mas isso é muito feio? Mas isso é muito feio. Mas isso é muito feio. Mas isso é muito feio. Nesta questão número 4, no segmento, os meninos se entreolharam surpresos. O ponto final foi empregado para fechar um período que contém uma oração, 2 orações, 3 orações ou 4 orações. Lembrando, oração é constituída por verbo. Assim, para responder esta questão, é preciso contar o número de verbos que há nesta frase. E a questão número 5, na fala do filho mais novo: tudo bem, pai, a moeda é sua. O travessão indica o que mesmo? Uma interrogação? Uma narração? Uma afirmação? Ou a fala de um personagem? Nós já fizemos a leitura de 2 textos, mas ainda temos um texto para finalizar esta teleaula. O texto A Cigarra e as Formigas é uma fábula. As fábulas são constituídas de personagens animais que trazem alguma lição para nós humanos. A conhecida moral da história. Vamos à leitura do texto? A cigarra e as formigas. Era inverno, havia chovido muito e as formigas estavam tendo maior trabalho para secar os grãos de trigo. Cada uma estava secando um grão de trigo quando apareceu a cigarra. Por favor, formigas, me ajudem, acho que vou morrer, estou com muita fome. Me deem um pouco de trigo. As formigas pararam um pouco de trabalhar e uma delas perguntou para a cigarra: mas por que acha que devemos dar nosso trigo para você? O que você estava fazendo no verão? Por que não guardou comida para o inverno? Eu não tive tempo, passei o verão todo cantando, disse a cigarra. Então, se passou o verão cantando, é melhor passar o inverno dançando, disseram as formigas, voltando ao trabalho e deixando a cigarra pensando no erro que havia cometido. Moral da história: quem planta, colhe. Vocês viram a moral da história? Quem planta, colhe? Então, a cigarra e a formiga, nesta fábula, mostram um exemplo que podemos trazer para a nossa vida. Se eu planto algo bom, eu vou colher algo muito bom. Agora, se eu planto
algo ruim, com certeza, coisas ruins eu também posso colher. Agora, nós vamos para uma atividade onde trabalharemos a pontuação nas frases, assim como nas histórias que já lemos. Cada pontuação tem um sentido, uma entonação. Para responder essa atividade, vocês precisam entender o sentido dos sinais de pontuação. Assim, vocês irão responder quais são as frases, que são frase interrogativa, frase negativa, frase exclamativa ou frase afirmativa. Por hoje, a nossa teleaula fica por aqui. Lembre-se que as teleaulas e as atividades estão disponíveis na plataforma Palmas Homeschool. E também as teleaulas estarão disponíveis no YouTube. Até mais, um abraço para vocês.